te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos. Adore. Te adoramos, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. E Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, sem perca de tempo, aleluia. O texto a qual nós lemos é um texto muito expansivo, é um texto que nós podemos aprender muitas coisas. Glórias a Deus. Está muito forte. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Pastor César, está muito forte aqui o retorno meu. Abaixa mais um pouquinho. Amém. Glória a Deus. Chamo-vos a vossa atenção, irmãos. O texto a qual nós lemos no livro do Evangelho segundo escreveu Mateus, Jesus Cristo, ele traz ali um sermão para os seus discípulos. Esse sermão, ele é um sermão construtivo, procurando buscar deles um crescimento, buscando deles também um entendimento acerca do propósito deles na terra, como homens, conhecedores agora do Evangelho. Os irmãos sabem que um dos propósitos do nosso Senhor Jesus Cristo foi implantar o reino de Deus entre os homens. Sim, o reino de Deus, ele teria que ser implantado entre os homens, querendo Deus trazer o seu governo à terra, para que os homens que lhes conhecesse e cedesse à vontade do Senhor, viesse reinar aqui na terra. E ele então pregava o Evangelho a toda a criatura, como diz as Sagradas Escrituras, sem fazer acepção a nenhuma pessoa. Ele procurou sempre levar a palavra da salvação, a palavra do reino de Deus para os homens. Porque os homens se encontravam em uma vida dissoluta, estavam distanciados dos propósitos divinos. E o Senhor Jesus Cristo, então, ele quis, e era o propósito dele, trazer o homem para si, trazer o homem a entender o seu propósito que ele tinha para com o homem. Sim? Quantos de nós somos conhecedores e lembramos que um dia de terça-feira, ou de quarta-feira, de quinta, sexta, sábado, domingo, foi um dia marcante na nossa vida, porque ouvimos o Evangelho sendo pregado e fomos tocados pela verdade. Sim, muitos de nós dizíamos dentro de nosso íntimo, mas como esse homem está falando tais palavras, que está indo de confronto à minha pessoa, e ele não conhece a minha vida. Isto é o poder do Evangelho, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, ele nos conhecia, e nós passamos agora a conhecer o seu reino. Fomos chamados a esse reino.
o reino de Deus. Passamos agora a viver o reino de Deus, sim, passamos a viver o reino de Deus. Viver aquilo que Ele implantou. E isso sim aconteceu quando nós passamos a aceitar ao Senhor Jesus Cristo como único Salvador e Senhor da nossa vida. Nós temos, segundo a Bíblia Sagrada, o livre-arbítrio. E esse reino que foi implantado, ele não foi forçado, não. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, o versículo 23, ele disse: olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei levar por nenhuma delas. Tudo é lícito ao homem. Mostra-nos então o livre-arbítrio que Deus deixou e deu ao homem a escolher. Jesus Cristo, ele pregando o Evangelho, ele dava essa opção. Ele nunca chegou ao homem e diz: você tem que seguir a mim, obrigando, não. Ele pregava e deixava ver a atitude das pessoas. Então, quando nós ouvimos o Evangelho, nós somos tocados. E dentro do nosso poder de decisão, escolhemos seguir ao Senhor Jesus. Obedecer a Ele. Sim, foi uma decisão própria, minha e sua. Eu me lembro que quando isso aconteceu na minha vida, ninguém chegou para me pressionar. O Evangelho pregado me tocava, confrontava o meu eu, confrontava o meu egoísmo, que às vezes eu tinha, a minha soberba. E eu, quando ouvi, senti-se seguro, senti uma verdade que me amparava, senti uma verdade que tinha um calor, um cuidado tão especial para comigo. Quando as irmãs louvavam, eu chorava. Quando pregou a mensagem, eu chorei. O pastor quase esqueceu de fazer o apelo. Eu disse: no dia que eu decidi me converter ao Senhor Jesus Cristo, ele esquece. Mas no finalzinho ele disse: quem quer fazer esse concerto com Deus? Então eu levantei, ergui as minhas mãos e disse: eu quero. Aquilo aconteceu naquele momento, algo tão sobrenatural de Deus. Eu pude sentir um gozo já quando levantei as minhas mãos. Parecia que aquilo que era de peso, de angústia, de opressão que estava na minha vida, foi-se embora. E chorei de alegria na presença do Senhor. Decidi então seguir a Ele, obedecer a Ele. Passei então a conhecer a sua legislação, a legislação do seu reino, conhecer os seus mandamentos, conhecer os seus estatutos, a sua vontade, o seu propósito para comigo, o que Ele pretendia fazer comigo aqui na terra. Entendi que eu não era só mais um do banco, e você tem que entender isso, nós temos que entender isso, não. Nós temos funções muito excelentes de Deus para com a nossa vida. Sim, nós temos. Eu passei a entender isso. Passei a ter uma profunda intimidade com Ele. Os irmãos já têm isso também. Você lhe conhecia um pouco assim, Deus, Jesus, mas de repente, pela afinidade da palavra que os mensageiros iam pregando, você foi vendo algo tão maravilhoso, algo tão meigo nele, um amor tão grande, e você não conseguiu manter-se meio longe dele, não. Você se aproximou dele, procurou ter intimidade com ele, viu que ele era realmente o lugar certo, o esconderijo certo, a proteção certa.